Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu, um programa, toda semana a gente traz um convidado para nós resgatarmos a memória de Votuporanga. E hoje o nosso convidado é o médico e ex-prefeito, o doutor Atílio Pozzebon. Quando que o seu Mário veio para Votuporanga? Agradecer estar aqui, né, Zé, viu? Elucidar os nossos telespectadores que nós somos amigos desde meninos aí na cidade, né? Via a minha parte de vida da cidade de Crescença, também viu, saiu, voltou como eu para estudar e nós estamos aqui de novo, né? Muito obrigado pela oportunidade. E ontem eu passava pela rua e o pessoal, o senhor vai dar entrevista lá com o Zé, fala disso, fala daquilo outro. Então a gente, esse carinho com o pessoal é muito, muito importante para nós, né? E como eu falei para você antes de começar a entrevista, filho do seu Mário, da Dona Maria, não podia ser diferente. A gente gosta mesmo das pessoas. Por isso que eu fui ser médico, né, Zé? Por isso que eu fui ser médico, para me dedicar às pessoas. E o que eu faço até hoje com muito zelo e muito amor. Agora, meu pai, voltando à história da família Pozzebon, vou contar gosto de contar alguns causos. Quando foi feito o obelisco ali no centro da cidade, muitas pessoas foram lá ver o obelisco. E aí, um dia eu estou lá no meu consultório, a minha irmã, que é a minha secretária, tem 12 pessoas aí querendo falar com o senhor. Eu falei, vixe. Que eu 12, fiz? O que aconteceu, senhor? Não, tem 12 pessoas querendo falar com o senhor aí. Não, tá bom, espera, eu atendo. Aí entendi, você tá lá. Isso é uma coisa absurda, porque no obelisco lá não puseram o nome do seu Mário, fundador da cidade. Eu falei, não, deve estar acontecendo alguma coisa esquisita aí, eu vou lá ver. Vocês voltam aqui amanhã, eu vou lá ver. Aí eu fui lá ver. E não tá o nome do seu Mário, tá o nome do meu avô, né? Atílio Pozzebon. Aí eu voltei lá, aí eu expliquei pro pessoal. O pessoal voltou no dia seguinte. Mas o seu avô, o Atílio, ele morou em Votuporanga? Morou. E você conhecia ele, era o Mata Barata. O Mata Barata? Era meu avô, com muito orgulho. Seu Atílio. Então, assim, aí o pessoal chegou lá, eu falei, não, aí eu expliquei para eles, quando meu pai veio para Votuporanga, meu pai veio antes do meu avô. Exatamente. Só que quando meu avô veio, o chefe da família e da cidade, da família, era meu avô, Atílio Pozzebon, né? E eu sou Atílio Pozzebon, neto, né? Então, assim, aí eu falei, tá bom, calma, pessoal, calma. Atílio, mas vamos esclarecer essa história do Mata. Por que Mata Barata? Era uma figuraça, né? Ele andava de bicicleta. O senhor Atílio era inventor, adorava essas coisas, pensava na frente. Acho que daí que vem a história genética do meu pai, pensar 40, 50 anos na frente, Votuporanga daqui tantos anos, ficava sonhando aquela coisa, sonhava e realizava, né? Porque o seu Atílio, eu lembro, eu era garoto, a gente era moleque, ele andava com aquela bicicleta, ele vendia veneno para matar barata. Então ele falava, mata barata, mata barata. E você corria atrás dele para pegar aquele pincelzinho. Isso que eu ia falar. Ele tinha aquele pincelzinho, ele dava aquele pincelzinho para mim. O chamariz, o cara comprou veneno para vender. Porque era ele que fazia aquele... Ele que fazia, famosíssimo aí na região também, né? A cidade era bem menor, né? A gente era pequeno. Mas aí o seu Mário veio que ano? No comecinho. Meu pai, assim, meu pai sempre foi muito independente. Ele pensava sempre muito na frente, como a gente acabou de brincar agora, mas é a verdade. Votuporanga foi fundado em agosto de 37, né? Meu pai perdeu a perna, ele tinha 33 anos. Em 1933, ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 15 anos, ele falou assim, o que eu vou fazer agora com a perna só? Ele foi ser aprendiz de alfaiate. Então o amigo dele, Rosselli, lá de Rio Preto, que fundou o Rotary lá em Rio Preto, era um menino de 15, 16 anos. E quando Votuporanga, a Teodoro Willi veio fundar a cidade, eles vieram aqui em 38. Ele e os amigos de Rio Preto, que eram aprendizes, né, que o Rosselli foi alfaiate até o fim da vida. Quando meu pai era pequeno, a gente ia lá, meu pai fazia os ternos lá com os amigos dele, claro, óbvio, entendeu? A vida inteira. Só no final da vida que fazia por aqui, por Votuporanga mesmo. Ele veio para cá com os amigos em 38, para ajudar a fazer os macacões da Teodoro Willi.
ele veio a trabalho. Veio a trabalho, ele e os amigos, eles eram alfaiates, entendeu? Então, ele ficou aqui uns 2, 3 meses e foi embora. Então, aí, aí voltou em 1940 com o meu avô, com a minha avó, com os irmãos para ficar. Quer dizer, meu pai sempre considerava a chegada aqui em 40, mas ele veio aqui em 38, ficou uns meses e foi embora. Então ele conhecia tudo, muito porque detalhe da cidade. A minha irmã, que era casada com o Adalto Lupo, ela me diz que o seu pai, quando veio para cá, ficou na pensão do Lupo. É verdade. A dona Zumira, a família Lupo já estava aqui. A família do Malemata já estava aqui. São famílias mais antigas do que a família Pozubon em Votuporanga. Meu pai sabia melhor falar isso. Ele falava aquela família, aquela outra, mas contava assim, em uma mão. Em uma mão, as famílias que eram mais velhas que Votuporanga. A família do Fifo, a família Miguel. Então, assim, eram mais da Inês, da Matilde, do Nelson Miguel, eram amigos dele, são famílias mais antigas de Votuporanga. A família do Fifo veio antes do teu pai. Veio antes do meu pai. A família Lupo já veio antes, entendeu? E são amigos desde aquela época. A gente é irmão praticamente, entendeu? Agora, o teu pai tinha quantos anos quando ele veio? Meu pai tinha 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. E ele, aí ele veio para fazer os uniformes da construtora, da empresa de retaliação. E aí ele voltou. E quando ele voltou com o seu avô, com a família, ele veio fazer o quê? O seu avô veio fazer o quê, o seu Atílio? Meu avô veio e ele montou o Hotel Municipal. O Hotel Municipal, ali onde é perto ali do vizinho do Itaú, ali do Santa Cruz Novo, o antigo Lusitana, ali naquela parte alta ali da Amazonas ali, entendeu? Meu avô montou o Hotel Municipal ali. E meu pai trabalhava lá com a família. Mas o teu avô já tinha hotel, já era do ramo? Não, o meu avô tinha uma máquina de arroz, onde meu pai perdeu a perna. Né? Foi na máquina de arroz? Foi na máquina de arroz. Eu fiz um trauma, ficou internado 2 anos em Rio Preto. Naquela época não tinha antibiótico, antes do advento dos antibióticos, que é 45 na guerra, na Segunda Guerra. Quer dizer, meu pai passou 2 anos no hospital. Com risco enorme. Com risco enorme de morrer e tal, mas sobreviveu. Ainda bem, graças a Deus. Para muita gente. E aí... Então, o seu pai ficou no hotel durante... Era garçom, fazia tudo lá. Meu pai era garçom. Porque aqueles hotéis antigos servia refeição, né? Sim. Dava o pouso, e lá o pouso era muito bom. E meu pai era garçom, junto com meus tios, e tocava o negócio da família ali. Atílio, no comecinho da cidade. Mas a família Pozubon também teve um hotel ali perto do Hotel Vespa. Depois que fechou o Hotel Municipal, eles abriram o Hotel Amazonas. Com teu avô ou não? Meu avô, minha avó. E ali no início da Rua Ceará, Amazonas com a Ceará, Hotel Amazonas, que terminou aí agora, aí faz uns 3, 4 anos, foi demolido aí. Uma pena. Que em frente tinha o Hotel Vespa. O Hotel Vespa. Entendeu? Que aí não tem nada a ver com a família... Não, foi a ver com a família Vespa, né? A Vespa, Morini, pessoal ali, né? Quem que é a família Vespa, Atílio? A família Vespa, uma das netas dele é casada com o Alcir, o doutor Alcir, que é médico, entendeu? E aí depois eles casaram, fizeram com a família Morini, da cidade toda aí. Mas ali eu me lembro muito bem do avô ficava sentado lá no canto, meu avô saía ali, eles iam tomar caracu, eles gostavam de tomar caracu, aquelas coisas de antigamente. Uma época romântica, né? Atílio, mas eu fico imaginando, 1940 e tarará, Votuporanga era uma cidadezinha. Quem ficava no hotel? Viajantes? Quem que era? Eram mais viajantes mesmo, eram os viajantes, né? Que eles vinham muito do Mato Grosso, de Goiás, né? E eles vinham e ficavam lá. Então, o hotel era até bastante grande para o tamanho da cidade da época, né? Entendeu? E tinham acomodações bem legais, e servia refeição também.
as reuniões do Lions, do Rotary, eu me lembro muito bem, assim, quando pequeno, fecho os olhos, vejo aquelas bandeiras que eles colocavam, assim, não me lembro se era do Lions, do Rotary, ou às vezes é dos dois, não me lembro. Mas as reuniões deles eram feitas lá, semanalmente, quinzenalmente, eu não me lembro disso, né? Mas eram feitos lá, então o hotel era bastante... Era um point da cidade. Votuporanga teve isso, né? Teve o hotel, teve o Marabá, o Paramount, né? Paramount. O Paramount foi... O bar Paramount ali, nós quantas vezes não fomos lá do Paramount, chupar sorvete ali, e tinha um restaurante do Paramount, tinha o bar na frente, no fundo. Aí, tinha costume, eu e os amigos ali, a gente ia nos bailes e comia um risotinho ali, os amigos, não precisamos comer para não ficar muito bem. Eu nunca bebi bebida alcoólica. Não, vamos comer. A gente comia um risotinho ali. E o chefe ali, o cozinheiro do restaurante do Paramount, tinha sido o Toninho. Ele tinha sido cozinheiro no Hotel Amazonas. Então eu chegava lá, Atilinho, né? E para muita gente ainda sou Atilinho ainda. Eu gosto. Ô Atílio, agora você saiu muito do baile do Carnaval do Votuporanga Clube e foi a pé ao Vilar para tomar canja, né? Muito. Fomos a pé quando era atleta, depois fomos de carro e continuamos indo até acabar o Vilar parar de fazer isso. Né? Mas era nós todos, né, Zé? Nós todos. Não, era... O point, vamos falar de novo. Depois o Vilar, né? Você tinha que comer a canja do Vilar. Do Vilar. Tinha uma maionese maravilhosa também. Nós gostamos de comer, né, Zé? Muito. Bom, o Atílio, aí o teu pai... Quando é que o teu pai começou a se enveredar nessa área de loteamento? Porque aí ele começou a mexer com isso? Ou ele teve outra... Sim. O primeiro loteamento do meu pai foi em 56, a Vila América. Né? A cidade ia até Bahia, Minas? A Rua Bahia. Bahia. Se não me engano, falha a memória. E dali ele loteou até lá embaixo, onde tinha lá um buracão e tal, né? Que depois ele, como então, prefeito... tinha aquele buracão, né? Era do lado... Sim, aí ele fez tudo ali, onde é o Zenir, em volta do Zenir todo ali, ele fez tudo ali. E depois, mais para frente, ele fez as paineiras, que levou a cidade até na rodovia, entendeu? O seu Mário fez muita coisa. Né? E como que era esse loteamento? Ele comprava a área e loteava. Ele dividia em lotes, que ele falava assim, eu nunca fiz lote menos de 10 por 30, ele não gostava de determinar, ele achava que 10 por 30 era uma metragem, um mínimo, que a pessoa podia construir uma casa, sobrar um quintal, para as crianças brincarem, então eu sempre falava essas coisas. O Atílio, o seu pai vendia lote na base da promissória, né? As pessoas assinavam a promissória, porque não tinha financiamento bancário, teu pai bancava isso. Sem juros. Sem juros. Não tinha juro naquela época, né? Atílio, é verdade que às vezes o cara chegava lá para o seu pai e falava, seu Mário, eu não tenho dinheiro. Pode continuar. Não tem importância. O senhor já me pagou um pouco, tá bom. O senhor constrói sua casa, constrói isso aqui e tal. Ele fazia isso? É verdade, fez muitas vezes. Muitas vezes não, fez milhares de vezes, entendeu? Ele tinha muito, assim, muito carinho para com as pessoas. Ele sempre procurava entender como a pessoa vive, e não só como a pessoa vive, a dificuldade, o sonho da casa própria. Sim. Isso sempre existiu. Sempre. Sonho da casa existiu hoje, sempre existiu. Então, ele poder ajudar a dar a casa própria para a pessoa é um sonho realizado, entendeu? Por isso que as pessoas adoram o seu Mário a vida inteira, porque ele realizou o sonho de muita gente e fez isso com carinho, com amor, com consideração. E minha mãe tinha muita influência nisso. Mário, ajuda. Tua mãe era uma pessoa que também apoiava. Dona Maria era uma pessoa muito espiritualizada. Dona Maria, uma professora das antigas, né? Gostava muito de poesia, pintava, falava latim, ensinou eu e minhas irmãs a importância da educação na vida das pessoas. E influenciou meu pai, assim, essa parte humanitária dele, né? Acho que
ali eles não casaram, casaram os espíritos também, né? Tanto é verdade que quando a minha mãe morreu, em 2011, meu pai era uma pessoa alegre, feliz, ficou triste. Eu e minhas irmãs percebemos que ele, naquele ano, ele ficou assim, mais quieto, mais introvertido. Porque ele era muito brincalhão, né? Sim, mais introvertido, né? E em 2012 ele foi embora também. Bom, Atílio, e o bairro Pozo Bom? Isso começou em 1980. Não, 77. 77. O bairro Pozo Bom, não foi ele que deu o nome, foi a Câmara Municipal. Sim. Entendeu? O bairro Pozo Bom chamava 14º loteamento. Meu pai tinha feito 13 loteamentos antes desse. Só para citar aqui alguns. A Vila América, as Paineiras, ali em volta do Porecatu, ali na região ali do Santa Elisa, meu pai fez ali. Depois fez mais para cima ali, quando a Rua Amazonas vira Avenida Brasil, sim, a parte direita ali foi todo ele que fez com meu tio William. Meu pai fez o São Cosme, o Damião, fez da Vila Marinha ali até na rodovia foi ele que fez. Então ele tinha feito 13 loteamentos até chegar no bairro Pozo Bom. O bairro Pozo Bom chamava 14º loteamento. Entendeu? Agora, a cidade já estava chegando ali na rodovia, Tílio? A cidade chegou quando meu pai fez o loteamento. Então antes de tinha o Vilar, o Posto, e o Vilar, o Posto era assim meio solitário ali, entendeu? Total. Aí meu pai encheu aquela região ali, para a região da Rua Pernambuco, aquele alto ali, o início ali da Pernambuco, todo aquele canto ali que margeia a cidade ali, onde tem, a TV tem ali, sim, tem que explicar isso aí. É aquela região toda ali. Então, assim, aí depois meu pai fez o bairro Pozo Bom. Fez loteamento em Andeara, fez loteamento em Mirassol, fez loteamento um monte de lugares. Agora, Atílio, quando ele fez o loteamento, as pessoas tinham que atravessar a rodovia, porque a rodovia não tinha nível. Eu me lembro que já tinha a ponte. Já tinha a ponte. Já tinha aquela ponte, a ponte do Vilar já existia. Ah, tá. Porque eu me lembro quando o Alício começou a fazer a terraplanagem, eu era garoto, ele levou o meu pai para ver, porque o meu pai era tio dele. E o meu pai falou, Alício do céu, você vai fazer isso aqui está no fim do mundo, quem vai vir aqui abastecer? Ali era um deserto, né? Aquele posto de gasolina ali da rua Acre com a Amazonas, aquele posto foi do meu avô, Atílio, entendeu? Aí meu pai falava que a cidade ia até ali. Um tempo lá que a gente não tinha nascido. A cidade ia até ali. Aí depois que ela começou a se expandir, esticou até ali onde começa a Avenida Brasil, aí o Vilar fez isso que você está falando, esticou até mais para frente, e aí meu pai foi fazendo loteamento, foi preenchendo as lacunas da cidade, né? Mas agora, legal. Não sei se isso é verdadeiro ou não, mas eu tive a informação, diz que o teu pai exigiu que a ilha do bairro da Avenida Emília Rui Hernandes fosse larga. Não, foi ele que projetou. Né? Foi ele que projetou. Porque assim, meu pai, todo mundo sabe, e é tido e sabido na cidade, os Pozo Bom sempre puseram muito cano debaixo da terra, e os adversários, isso não dá voto, dá voto sim. Tanto é que nós ganhamos as eleições. Né? Isso dá voto sim. E meu pai nunca se preocupou com isso, ele queria que a cidade fosse uma cidade evoluída. Porque ele sempre pensou dessa maneira arquitetonicamente, mesmo não tendo ido para a faculdade. No final dos anos 50 e anos 60, quando Brasília foi feita, ele e o Nelson Miguel, que eram amigos, eles foram a Brasília. E eles conversaram com o Lúcio Costa. Niemeyer não, Lúcio Costa. Ele estava lá, meu pai contava que estava lá numa mesa grande como essa, assim, estava lá com os mapas, ele chegou, nós somos assim, se apresentou lá e tal, e conversaram lá uns 15 minutos com o Lúcio Costa. Vai ser assim, isso aqui vai ser assim, em Brasília vai ser assim. Vocês vêm sempre aqui, a gente é acostumado a vir aqui em Goiás, tudo. Nosso caminhão aqui, a gente vai para todo lugar aqui, a gente conhece bastante, sim, doutor.
E aí, isso no Rio de Janeiro ou lá em Brasília? não, lá em Brasília. Lá em Brasília. Lá No campo de obras. campo de obras, exatamente, esse é o termo. As pessoas, a vida vai ser assim. E aquilo lá foi de encontro a ele, entendeu? E aquilo, ele falou assim, aquilo sempre me marcou, e ele sempre fez isso. Tanto é que se você olhar, talvez a maioria das avenidas da cidade, ou foi meu pai que abriu, ou fui eu quando fui prefeito, entendeu? A maioria, nós abrimos muitas avenidas na cidade, entendeu? Mais meu pai, eu menos. Por conta disso, porque ele falava assim, não, a cidade tem que ter avenida, tem que ter artéria, tem que ter artéria, tem que ter artéria, entendeu? O trânsito tem que fluir, tem que fluir. E Votuporanga é assim hoje, né? Então isso se deve muito a essas visões, esse aprimoramento, como eu falei no começo, né, meu pai sonhava e realizava aquilo que sonhava, era um realizador. Ô, Atílio, e o edifício Julieta? Porque aquilo lá ficou parado anos e anos, né? Era do Zé Cara, né? Sim. E aí seu pai comprou o edifício e terminou. Comprou. Aquilo estava assim na base, né? Tinha uns pilares, eram puxados os pilares no andar térreo, e meu pai comprou, do Zé Cara José, e falou, vou fazer o prédio. E o único compromisso que ele teve com o Zé Cara foi manter o nome Julieta, que era o nome da esposa do Zé Cara, entendeu? E construiu. E construiu um prédio, foi inaugurado em 1980, e hoje que ele é habitado. Quer dizer, então a prova de que meu pai pensava há 40 anos em fazer um prédio de escritórios em Votuporanga, comercial, em 80. Ele foi plenamente, quase no ano 2020, quer dizer, pensava realmente 40, 50 anos na frente, porque sim. ele pensava em Votuporanga ter um prédio comercial. Mas ele pensava, né? Mas ele pensava. Ele construiu o prédio com dinheiro próprio, né? E alugou lá, depois fez outros negócios e vendeu o prédio. São negócios que ele sempre foi empresário, né? Mas pensou e construiu 40 anos na frente, sim. Né? Ô, Atílio, o teu pai, ele não era muito, assim, não sei se eu poderia dizer esse termo, envolvido, mas ele não aparecia muito na questão do futebol, apesar que eu sei que ele ajudou construir o Plínio Marim, né, tal, mas ele nunca foi muito ligado em... Inclusive, ele disse que ele falava, ele gostava de fazer piada, que um dia ele foi no campo, né, começou a chamar de perna de pau, ele achou que era com ele. Fazia essas piadas, sim, é verdade. Eu falei, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Ele falou assim, não, eu entendo muito de futebol, eu sei que joga 12 para cada lado. Entende tudo. Acabou, né? Ele sempre ajudou. Mas ele nunca foi envolvido? Não, nunca foi muito envolvido, não. Sempre ajudou, como ajudou, contava todas as coisas, ajudou. Na construção da Santa Casa, sempre deu, na construção da igreja, ele comentava, foi até garçom nas quermesses, lá, aquelas coisas que tinha. Ele ajudou em tudo, ajudou na construção do Plínio Marim, sempre ajudou um pouco, mas envolvido mesmo com o futebol, não, nunca foi mesmo. Nunca muito, foi, não. E... Quando pediam, ia lá, passava aquelas coisas de ajuda, sempre ajudou. Mas envolvido com o futebol, não, nunca foi muito, não. Tá, e o teu pai, ele... quando é que ele começou a entrar mesmo, como que foi e quando, na vida política, né, assim, ser candidato? Ele já chegou sendo candidato a prefeito ou ele foi vereador antes? Ele foi vereador, nos anos 40, ele foi vereador, entendeu? Não me lembro exatamente que ano foi, não. Ele não falava muito sobre esse período da vereança, mas ele foi vereador, mais lá para trás, um tempo lá. Eu me lembro que, assim, a minha memória, nós morávamos onde é meu consultório, ali na rua Pernambuco, ali, quase esquina com a rua Lagoas. E o ex-prefeito Luiz Dearo, ele morava no mesmo quarteirão, quase na esquina da Rua Goiás. E eu era pequeno, a gente morava ali, o Luiz Dearo foi lá, no pré-campanha, chamar meu pai para ser vice-prefeito dele. E meu pai declinou do convite. Eu me lembro, eu estava... Assim, foi na época do Maracujá, Fubá Maracujá? Não me lembro, mas acho que teve isso. Assim, eu me lembro que teve o Maracujá, eu não me lembro se foi na campanha do... foi no
Não me lembro exatamente, sim. Mas acho que foi, sim. Acho que foi, sim. Depois a gente pode até procurar. Mas acho que foi. Acho que você tem razão. Mas assim, meu pai falou, não, eu não... Eu me lembro que o Luiz de Aro falou uma coisa. Ó, Mário, eu queria que você fosse candidato comigo, porque você é igual um touro. Você não sabe a força que tem, política que tem. Eu vi aquilo, era adolescente, assim. Aí eu falei, ué, o que ele quis dizer? Ele falou, não, ele acha que eu sou um cara popular, que por conta dos meus loteamentos eu tenho muita força política, mas eu não quero ser candidato a vice, não quero, não. Isso foi a primeira vez que eu me lembro, assim. A questão de eles ter sido vereador antes, eu não era nem nascido. Mas isso eu já me lembro, Aí, quando... Meu pai sempre foi muito envolvido na questão humanitária, como eu já disse antes. E nós vivemos um tempo do militarismo, né? E meu pai era MDB. Tinha Arena e MDB. MDB, Arena, o maior partido do Ocidente. E meu pai era MDB, pela redemocratização do país, aquela coisa toda que a gente não vai... O pessoal que a gente está ouvindo sabe essas coisas, então não vamos nos ater a isto. Mas ele é do MDB. Só porque o teu pai, na época, era seu pai, o Iris Barbieri, era esse pessoal, sim, né? Que era... Sim. Eu me lembro muitas vezes... vou contar uma coisa aqui que é interessante. Às vezes, porque assim, eu e 2 irmãs, minha mãe e meu pai. Meu pai saía, voltava à tarde, minhas irmãs ficavam ali brincando, eu, menino sozinho, ficava sozinho. Eu queria brincar com meu pai. E muitas vezes meu pai chegava à noite e minha mãe falava assim, não, seu pai está aí conversando com esse amigo dele aí na sala, vamos ficar aqui no fundo, amanhã você vê seu pai. Aí no dia seguinte eu não via meu pai, porque ele junto com os amigos levava esse amigo que chegou lá e que dormiu na sala de casa muitas vezes, ele levava para Goiás, para o Mato Grosso, que eram os companheiros perseguidos pela ditadura, e ele escondia ele. Então ele colocou a família em risco pela redemocratização, o pai, filho, etc. Isso, então ele teve essa ligação com esse pessoal. Com que pessoal? Montoro, sim, Zé Serra, Quércia, Covas. Pessoal do MDB. Do MDB, não do PMDB. Não, depois MDB. Então, assim, por isso meu pai era sempre muito querido e muito considerado, porque ele era companheiro de redemocratização de Aloysio, do Aloysio Sênior, de todas essas pessoas, Aloysio Nunes, que depois reverteram os favores através da amizade para a cidade de Votuporanga. Meu pai fez tudo por Votuporanga, como pessoa, como empresário, como político, e como familiar, como influenciador de todos os... Ele fez tudo isso por Votuporanga, adorava isso aqui, adorava as pessoas. E ele fez de tudo por essas pessoas, ele e minha mãe. Não podemos esquecer da Dona Maria, que fez muito pela cidade. O Atílio, e ele, você falando desse negócio de humanização, ele nunca fez um loteamento para rico, né? Não, nunca fez. Não, nunca fez. Então, assim, quando ele foi prefeito, quando ele se elegeu prefeito, houve muitas benesses para Votuporanga. Por exemplo, vou citar aqui uma coisa. Votuporanga passava sede, 12 horas por dia. A cidade inteira. Ele sentou no gabinete do Quércia e falou, governador, eu quero o meu poço profundo. Ele sentou lá, ele, o Jerônimo, o meu ex-cunhado Everson, sentaram na mesa do governador. Nós não saímos daqui se o senhor não assinar. Ele assinou às 10 da noite. Entendeu? Então aí a sede acabou em Votuporanga. Inclusive tem fama que o teu pai peitava esses caras, né? Mas meu pai era companheiro. Ele virou prefeito. Os caras viraram governador, viraram senador. Amigo e amigo. O Almino Afonso. Então essas pessoas que ajudaram, depois viraram deputados, viraram governador. Meu pai queria a parte dele para Votuporanga. E assim foi feito, né? Tem muitas histórias, muitas engraçadas, entendeu? Mas
o assunto é relativamente sério, então... Tem uns que não pode contar. Não, assim, pode contar, mas não... Não vamos entrar. Mas é muito engraçado. Quando eu fui prefeito e que nós fomos a Brasília assinar o Centro Universitário de Votuporanga, que isso aqui é meu filho, não é? Onde nós estamos aqui é meu filho. A assinatura do Ministério lá para a criação do Centro Universitário de Votuporanga é minha. Isso aqui eu tenho muito orgulho, muito amor por isso aqui. Isso aqui não foi mole conseguir, não. E aí evoluiu, melhorou, trouxe benesses para Votuporanga e hoje temos até a Faculdade de Medicina, né? Sim. Mas a assinatura lá no Ministério é do Dr. Atílio. Então, assim, quando nós estávamos lá para sentar, nós estávamos na antessala do Ministério, abre a porta lá e sai o ministro. Cadê o seu Mário? Cadê? Seu Mário está aqui. Era o Paulo Renato, que na época do Montoro foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. Sim. E saiu o ministro. Ô, seu Mário, ministro, como vai? Entra aqui, vamos entrar aqui. O menino, que isso? Quer dizer, então, assim, uma coisa... Era uma relação... Amizade de tempos difíceis, de tempos brabeza, de tempo, entendeu? Quando eu estava na faculdade, meu pai foi candidato a primeira vez pelo MDB, eu estava em Simos fazendo uma palestra lá eu estava lá, entendeu? Aí meu pai fazendo uma palestra lá para o pessoal lá de Simos, a polícia cercou, aí meu pai saiu na frente assim, todo mundo com medo e tal, a polícia tudo em volta. Porque isso foi em 82, né? Foi em 76, 76. 76. Aí meu pai saiu assim, conversou, ô tenente, não, seu Mário, aqui o pessoal mandou a gente aqui, mas está tudo bem, seu Mário, está registrado aqui, não, o pessoal, não, pode ir para casa, tal, assim, o pessoal saiu, tal, já tinha feito a palestra, mas um medo danado, Zé. Não. 76, no meio do militarismo e tal, isso eu vi, eu estava na faculdade já, estava no primeiro ano de medicina, então assim, depois o pessoal virou e ele fez de tudo para que Votuporanga tivesse as benesses dos seus companheiros e que realmente melhoraram, né? Então você percebe hoje por que o doutor Atílio, quando foi prefeito também, tudo que pediu para Mário Covas conseguiu. Por causa do teu pai. Claro, entendeu? Claro. Outro caso. Quer dizer, nós tínhamos um compromisso muito sério que era duplicar a rodovia que cruzava Votuporanga, né? E no começo do mandato, lá fomos nós para São Paulo. Meu pai ligou eu liguei para o Aloysio, o meu pai também, e o Luiz marcou com o governador Mário Covas, ele ia receber a gente ia conversar. Aí fomos lá, fomos para São Paulo. Eu, o Giacomo Roveri, seu amigo, grande vereador, grande presidente da Câmara de Votuporanga, quero aqui ressaltar, meu pai, e nós três, eu fui guiando o carro da prefeitura. O carro era ruim e chovia dentro. Chovia aqui no carro. E teu pai era o prefeito? Eu era o prefeito. Você era o prefeito. Aí chegamos lá no palácio e tal, chegamos lá, o Aloysio estava lá esperando com a perna quebrada. A perna quebrada, com a perna em cima da cadeira, assim, engessada. Falei, que é isso aí, Luiz? Quebrei a perna, caí lá, quebrei a perna. Aí entramos lá, governador, governador, como é que vai o senhor? Mas que governador? Não, o senhor é governador, eu sou o Mário. Não, sempre foi Mário e Mário. Que conversa é essa, Mário? Não, o senhor é meu governador, eu não sou nada, eu fui prefeito, meu prefeito é meu filho, aí ele apresentou eu, tal, pá. Não, é Mário e Mário, não, sempre foi Mário e Mário, não vai continuar assim. Não, o senhor é o governador, eu não sou nada. O senhor vai ajudar a gente, tá? Aquele jeitinho já vai ajudar a gente, vamos pedir as coisas. Agora, governador, se o senhor não der para nós essa rodovia, essa duplicação, eu aqui de muleta, o Aloysio com a perna quebrada, nós os mendigos aqui pedindo a coisa para o senhor, governador. O senhor não vai dar para ninguém. Não, claro, eu sou sempre muito piadista. Não, eu vou ver com carinho e tal. Aí explicamos para ele, eu e o Giacomo, que era um cruzamento em nível, que precisava, e o governador deu a obra Votuporanga, né? O trecho que a rodovia cruza Votuporanga, o perímetro urbano, foi duplicada, a nosso pedido e dado pelo senhor governador Mário Covas,
antes da duplicação da rodovia toda. Porque nunca mais morreu ninguém. Nunca mais morreu ninguém. Porque o grande problema ali eram as obras de arte, né? Sim. Isso que era fazer aqueles pontilhões. Abaixar a coisa. Era cruzamento em nível, né? Tinha que abaixar. Foi muito, muito legal. Essa é a história. Se o senhor não vai dar para ninguém. E o seu pai também tinha uma frase que ele falava que ele não punha o pé em duas canoas. Não, isso é coisa da política. Eu não ponho os pés em duas canoas. Quer dizer, aqui não. Aqui é beleza. Quer dizer, mas ele usava essa... Era uma conotação para as pessoas mais simples entenderem que política é coisa séria. Né? Política é coisa séria, tem que ser levada a sério. E essa seriedade, ela se transmite nos benefícios que a população pode trazer através de uma política séria. Já estou fazendo discurso aqui, mas é o que a gente acredita, sim. Ô, Atílio, agora falando de nós. Sim. Votuporanga tinha, no esporte, uma grande rixa entre o IE e o GV. Segundo ginásio estadual de Votuporanga. E era uma disputa do vôlei no basquete, sim. Era uma coisa acirrada. Um ano vocês ganhavam, porque eu era do IE, outro ano a gente ganhava, e era tal. Aí vocês foram estudar no IE. Sim. Aí acabou a disputa, né? Acabou a disputa. Aí não tinha mais ninguém. Mas era gostoso. Sim. Eu sempre fui muito amigo do João Luiz Lopes de Oliveira, o João Batata. Quer dizer, nós morávamos no mesmo quarteirão, adorávamos basquete, sempre adoramos. Não jogamos mais, mas assim, adoramos, né? E ele jogava pelo IE e eu jogava pelo segundo ginásio, quer dizer, era uma coisa, entendeu? Depois acabou, a gente jogou junto, jogos regionais, jogos abertos, né? E o João tinha uma impulsão, né? João, ele jogava vôlei, ele punha a rede aqui. João, grande pessoa, grande amigo, grande pai de família, adoro o João Yarro. O João não virou profissional no vôlei? Porque não quis. Foi chamado para time profissional. Foi. Mas naquela época, ir para São Paulo, aquela coisa, né? Uma coisa mais difícil, mas ele não foi, mas ele foi chamado, sim. Foi. Eu não fui, mas ele foi. Tinha o De Grande. Tinha um pessoal que... Eram times assim, de grande competição, né? Isso... E tudo muito saudável, né, Zé? Tudo muito... Eu às vezes passo lá pelo IE, lá ainda fico ouvindo aquelas coisas da torcida e tal. Saudosismo. Estamos ficando velhos. Porque era aquela quadra... Já estamos meia idade, já estamos ficando com tempo de ficar lembrando as coisas. Ô, Atílio, eu sempre falo aqui com entrevistados, né, com os mais velhos que a gente, o que eles faziam e tal. A gente, na adolescência, também não tinha muita coisa para fazer, né, Atílio? A gente ia no Salício comer lanche, né? A gente estudava. Na tarde, depois de estudar um pouco, ia jogar basquete no Votuporanga Clube. E à noite saía, ia ali para a Concha Acústica, conversava com o pessoal, descia ali a lanchonete do Salício, que foi um marco, né, em Votuporanga, ter aquela lanchonete ali perto da praça ali, praça central da cidade ali. Tinha Que Delícia? Que delícia. 606. Era o que nós fazíamos, né? Mas assim, uma época assim, mais romântica, mais tranquila, assim, sem dúvida nenhuma. Hoje é diferente, normal. E a gente, você nunca bebeu, mas eu bebia, e a gente, eu não frequentei tanto, mas eu fui algumas vezes, a gente marcava para ir no baile, e Edson Gil, Doni, Guena, a gente ia na casa não sei de quem, beber, fazer o esquenta. Para ir para o Votuporanga, porque lá era mais caro, não sei. Não, e também assim, né, Zé? Era outra época, né? E vocês brincavam, não, nós temos que tomar uma coisa para animar, para conversar com as meninas. Tinha uma vergonha, que Deus me perdoe. Que coisa esquisita, né? Esquisito, né? Não sei como é que a gente arrumava namorado. Não, muito tímido. Não, Atílio, a minha primeira namorada, eu não beijei. A gente pegava na mão. Nossa, era uma emoção. Era uma emoção. Ficava sem lavar a mão uma semana. Bom, época gostosa, muito legal. O Atílio, e o seu pai, ele... vamos relembrar um pouquinho.
ele foi... Em 76, que você falou, ele foi candidato? Foi candidato. Aí ele não ganhou. Não ganhou. Quem ganhou foi o João Lúcio? O João Lúcio. João Lúcio. O João Lúcio aí teve uma coisa naquele dia que nunca mais aconteceu. Não sei por quê. Quando acabou a eleição... Acabou a energia. Acabou a energia. Ah, você lembra disso, né? Todo mundo lembra, que gosta um pouco de política. Acabou a energia, 6 horas. Nunca mais aconteceu isso em Votuporanga. Acabou a energia. Ficou um tempão sem energia, né? 6 horas. E é isso aí. E perdemos a eleição por poucos votos. No apagar das luzes. Aí depois, em 82, o seu pai foi candidato com o Adalto Leva. Né, ganhou a eleição. Aí ele ganhou. E foi o ano que ele ganhou de lavada, né? Que foi voto vinculado, né? Que aí o PMDB deitou e rolou. Aí teu pai ficou 5 anos? 6 anos. 6 até 88. Até 88. Por que 6 anos? O que aconteceu? Teve eu uma acho prorrogação? Eu acho que teve uma prorrogação para coincidir com os mandatos de governador, de presidente. Teve uma coisa assim na época lá. É porque me parece que eles argumentavam que se fizesse eleição, muitas eleições ficavam um custo muito alto. Isso aí. Essa era a argumentação para prorrogar lá. Foi bom, porque estava num ritmo muito bom. E mais 2 anos com o pessoal depois começou pelo MDB, terminou como PMDB, mas como estava naquele trilho de conquistas, teve muitas outras benesses, né? Vixe, teve muita coisa. Aí o PSDB ainda não existia ainda, não, né? Não existia. Veio depois lembro, acho que não. Aí depois veio com o Covas. Foi uma mudança, né? E o pessoal do PSDB, por exemplo, a primeira eleição do Covas, isso, bem lembrado, a primeira eleição, eu lembro que meu pai falou para o Covas o seguinte: na primeira eleição do senhor governador aqui em Votuporanga, quem fez a sua campanha fui eu. Na segunda, na reeleição, aí fomos nós e o PSDB. Eu acho que teve isso, sim. Tá. Entendeu? Acho que precisamos conferir isso aí. Eu não sei se o Covas foi eleito as 2 vezes pelo PSDB. Talvez foi, mas a gente não se lembra aqui. Mas assim, na primeira campanha do governador, quando ele ganhou, foi ele que fez. Então, por isso que era Mário e Mário a vida inteira, era o respeito, a consideração, a amizade. Porque o PSDB em Votuporanga era bem pequeno, né? Não tinha uma expressão muito grande o PSDB no início. Né? Não tinha, não. Depois que... Se não me falha a memória, quem começou o PSDB foi o Coca. E o Walter Perez, não foi, não? Não me lembro do Walter Perez, me lembro do que chama de cabeção ali, como é que ele chama? Esqueci o nome agora, assim. Acho que foram eles dois que eu me lembro, assim, que eram, assim, que era o PSDB, assim, que eu me lembro. Depois, aí foi chegando gente, né, Zé? Foi chegando uma coisa natural, né? Mas o Walter Perez e a Luzia foram vereadores pelo PSDB. Eu me lembro disso. Acho que foram, não me lembro. Aí assim, depois que houve essa mudança, aí entrou o Carlão, né? E criou-se um novo PSDB em Votuporanga. Sim. Bom, quando teu pai saiu, quem que entrou? Quando meu pai saiu, entrou o Núcio novamente. O Núcio novamente. Aí foi mais 4 anos de... É bom lembrar que não tinha reeleição, né? Eu particularmente não gosto muito de reeleição. Não gosto muito. Poderia ser a reeleição e eu não fui porque na tua época já tinha reeleição? Eu fui o primeiro prefeito que podia ir para a reeleição, mas eu não quis ir, porque eu acho que reeleição não sou muito favorável. Tem muita gente que defende 5 anos sem reeleição. Porque tem gente que acha que 4 anos é pouco, 5 anos sem reeleição. Então. Eu acho assim que no final do meu mandato eu estava num ritmo muito bom. Eu acho que se eu tivesse mais 1 ano, eu teria feito muitas outras coisas que poderia ter feito, que estariam a caminho, sim. Poderia ter feito, sim. Acho que é uma ideia boa, sim. Mas não foi. A reeleição eu acho meio complicado para ser elegante. Atílio, o que você destacaria dentro das obras que você fez? Você falou aqui da Unifev, do centro. O que você, da universidade, o que você destacaria mais, assim, coisa que você achou que foi importante na sua época, que meio que mudou
José, eu fui muito feliz como prefeito. Fui muito feliz. Todas as coisas que eu me comprometi, porque a gente não dizia que não tinha, me comprometi com a população, eu fiz. Aí fizemos outras coisas também por exemplo, eu me comprometi com a duplicação da rodovia, nós fizemos. Eu me comprometi em fazer o Hospital do Poço Bom. Vamos falar das coisas. Sim, o Hospital do Poço Bom, hoje, só para você ter noção, ele atende 75% do que atende o UPA lá. Quer dizer, o Hospital do Poço Bom foi feito para atender aquela grande população depois da rodovia. Sim. E o UPA foi feito para atender os outros 3/4 da cidade. Nós construímos o hospital lá, maior do que o UPA. E atende o Hospital do UPA, o Hospital do Poço Bom atende 75% do que atende o UPA. Você vê a importância daquilo lá para a saúde de Votuporanga. Eu me comprometi com aquilo e o hospital está lá e atende a população. E muita gente sai daqui, da cidade, e atravessa a rodovia para ser atendido lá. Então, isso são coisas. Na parte da saúde, nós fizemos o Hospital do Poço Bom, fizemos 3 postos de saúde, fizemos o banco de leite, fizemos o Prosad, fizemos um monte de coisas na parte da saúde. E na parte da educação, que é o que me diz mais ao coração, assim, fizemos os desfavelamentos, né? Fizemos os desfavelamentos, né? Da Sapolândia 1, da Sapolândia 2, o Propovo lá, nós regularizamos o loteamento judicialmente para aquele pessoal que tem lá, que tem a casa lá, eles depois disso tiveram a garantia das posses que tinham em cima das suas casas. O Propovo quem fez foi o João Lúcio, né? Algumas casas. Né? O Propovo era a área institucional do bairro Poço Bom, entendeu? Aí depois o João Lúcio deixou as pessoas ir lá e tal, e virou o Propovo. E meu pai fez um posto de saúde lá no Propovo. Sim. Né? Vocês estão morando aqui, vocês têm que ter também condições dignas fez um posto de saúde lá. Então, assim, e na área da educação, eu fiz a Unifef, né? O centro universitário, que eu acho que é a coisa mais importante da cidade hoje, a não ser os órgãos públicos oficiais, óbvio, né? Entendeu? Isso não se discute. Pelo que ele distribui como um influenciador da parte educacional, da parte política, econômica da cidade. Entendeu? Você não precisa mais ir para Rio Preto estudar, né? Se a cidade sempre teve um pilar econômico no comércio, na agricultura, que enfraqueceu ao longo dos anos, e na indústria, a partir do centro universitário ela passou a ter também na educação, né? Como força econômica para mover a cidade economicamente. E continua até hoje, né? E uma coisa que me diz muito ao coração, a municipalização da educação, fui eu que fiz, né? E na época... eu quero fazer um parênteses aqui, para mim não esquecer, Zé. Eu quero agradecer aos vereadores da época, que eles foram muito valentes, assim, porque a municipalização, assim, na época ela foi um pouco meio desmoralizada. É isso que eu ia falar. Vou contar mais um caos aqui. Porque uns prefeitos nós fomos uma das últimas cidades a fazer a municipalização, porque eu fui lá na Secretaria de São Paulo, lá na Praça da República, eu negociava com a secretária, era uma mulher, não me lembro o nome dela, e tinha embates grandes lá, nós temos que fazer isso, nós temos que municipalizar, não, você tem que municipalizar tanto, eu só posso isso, só posso aquilo, eu vou fazer do jeito que eu posso, não vou dar um passo maior que a perna, era aquela coisa toda, né? E nós negociamos o contrato da municipalização com ela, muito bem negociado. Aí, quando voltamos para Votuporanga, os prefeitos tinham cidades aí que o cara tinha feito a municipalização e tinha colocado, sei lá, o cunhado para ser secretário de educação e tal, né? Aí os vereadores de Votuporanga eles estavam assim meio receosos, porque a propaganda não era boa, vamos dizer assim, na época, né, na região. Aí fizemos uma reunião lá na prefeitura, falei, gente, os vereadores, gente, eu fui para eu tenho 2 pós-graduações, né? Eu fui para a universidade, eu galguei todos os degraus aí da educação. Quer dizer, eu sei o valor que tem, por isso que eu estou encampando essa história.
E assim, vocês estão esquecendo de uma coisa. Vocês pensam que eu tenho, às vezes, medo de vocês, porque vocês são os vereadores? Eu não tenho medo de vocês. Eu tenho medo de fazer bobagem com a educação. Eu não vou fazer isso aí. Eu não tenho medo de vocês, eu tenho medo da Dona Maria. Chegar lá em casa, minha mãe professora, nossa senhora. Quer dizer, aí eles riram, brincaram, né? Porque eram os vereadores, o Ney, o Meidão, então assim, o Santa Fé, e tantos outros, o Chino, e todas essas coisas, né? Então, o Giacomo e todo esse pessoal. Desculpa, às vezes, eu esquecer de alguém aqui, mas eu posso contar a história. Eu tenho medo da Dona Maria em casa. Se eu fizer bobagem, ela me bata em casa. Aí eles riram, brincaram e aprovaram. Né? Então, E nós deixamos, assim, 4 escolas municipalizadas, toda a legislação pronta, que vigora até hoje, e uma escola em construção, que é da Dona Neide Tonani. Lá no... Então, Atílio, o Santa Fé esteve aqui, e ele era vereador, e ele disse que quando isso foi para votação, para votar e tal... Teve um corredor polonês lá. A filha dele era contra. A filha e a mulher. Pô, você vai fazer isso aí? O Santa Fé dizia o seguinte... Isso é verdade. No futuro vocês vão agradecer. É, né? Isso aí. E ele falou desse corredor polonês, eram professores que ficavam pressionando os vereadores. Porque, como eu disse, a propaganda não era boa na região, entendeu? Então eles tinham medo de estragar. Assim, eu quero fazer um parênteses, assim, eu acho que o professor deveria ganhar muito mais do que ganha, Zé. Porque, assim, como eu acabei de falar, filho de professora, galguei os degraus da educação, e nós fomos para a escola juntos, respeitamos nossos professores demais da conta, demais da conta, entendeu? Quer dizer... Então, eu acho que professor esse país um dia só vai ter solução real quando os professores ganharem bem, como deveriam ganhar, tiverem condições, tiverem o respeito que tinham quando a gente, lá atrás, foi educado, vamos dizer assim. Não existe nenhuma profissão sem professor. Não existe nada. Os meus professores de medicina eram professores, não eram mais médicos, não iam mais ao hospital, só iam à universidade, à faculdade e ensinar, dar aula sobre medicina. Quer dizer, não existe. Então, assim, eu sou um defensor inequívoco. Então, tinha a questão... Então, nós falamos para vocês, podem confiar na gente, nós não vamos fazer bobagem. Então, assim, e nós não fizemos. Fizemos tudo direitinho, fizemos tudo organizadinho. Mas a brincadeira eu tenho medo da Dona Maria, eu tenho medo de câmera, porque eu não vou fazer nada errado. Então, assim, as duas coisas importantes de educação na cidade hoje, a municipalização da educação, que hoje é maravilhoso e tal, porque depois teve a lei da responsabilidade fiscal, que melhorou o orçamento de todos os municípios do país, 5.500 e tantos municípios, e automaticamente tem que gastar 25% na educação, melhorou o montante de dinheiro gasto com a educação e pôde-se expandir a educação, investir mais na educação. E o centro universitário e o Hospital do Pouso Bom, que e muitas outras coisas que não vamos contar dos caos. Falar do que fez é fácil. Me fala uma coisa, o que você prometeu ou você queria fazer e não conseguiu fazer por algum motivo, de tempo, de dinheiro, de coisa? Teve alguma coisa que ficou para trás que você queria fazer e não conseguiu? Teve. Eu vou contar para você aqui. E até uma brincadeira. No meu mandato, eu chamei um secretário meu e falei assim, eu quero a fonte luminosa lá da Fazenda Central funcionando, que não funcionava. Não funcionava. Aí você vai aonde você quiser, você contata quem você quiser. Eu quero aquilo funcionando como a gente era quando era criança, com aquilo luminoso e tal lá. Aí ele foi 3 meses, o prefeito, não tem conserto. Não, você tem que arrumar aquilo lá. Você se vira, você é engenheiro, você vai atrás, conserta isso aí. Foi mais 3 meses, não tem conserto. Tem que trocar toda a tubulação lá, tem que desmontar a praça. Mas não é possível. Nesses anos não pode. Tem que ter uma coisa mais moderna. Não tem. Bom, não fez. Então não fez. Aí passou 1 ano, depois o Carlão foi prefeito depois de mim, 1 ano a fonte funcionando. Eu passo lá na fonte, vejo a fonte funcionando, eu fico louco da vida. Isso aconteceu. Eu lembro que o Montoro... Não porque foi negligência minha, mas eu tentei, mas assim, eu fiquei louco da vida. Eu lembro que o Montoro... É engraçado. O Montoro falava uma coisa, ele falava assim, tem muita gente que critica
a gente, porque nós damos dinheiro para prefeito fazer fonte luminosa. Mas, numa cidade, a população quer a fonte luminosa. Não somos nós que estamos decidindo. E a fonte luminosa é uma beleza, né? Não, outra coisa, quer dizer, complementando o raciocínio lógico do senhor governador. Naquela oportunidade, muitas cidades, como nós falamos aqui, que nós fazíamos quando era pequeno, a gente ia lá para a praça, ficava lá e ia no Salício ali, ficava em volta ali do Paramão, ali, aquela coisa ali, entendeu? Mas isso Votuporanga, que era centro já da nossa micro-região. Mas assim, e se você lembrar de Valentim, como era Valentim? Como eram essas cidades menores? Porque ele não estava falando de Campinas, ele não estava falando de Ribeirão, ele estava falando dessas coisas. Quer dizer, então, nas pequenas cidades, a Praça Central é o ponto de encontro das pessoas. Então é justo que tenha lá um atrativo. E a Fonte Luminosa é tradicional nessas cidades, no país todo, não é só aqui na nossa região. Então é isso que o senhor governador queria dizer, um atrativo para as pessoas se encontrarem, trocar ideia, se congraçarem. Em São Paulo, no Ibirapuera, tem aquela fonte com música, as pessoas param para tirar fotografia, para ver aquele chafariz lá, que hoje tem ali embaixo, ali no nosso lago ali embaixo. O Atílio, você tem que trabalhar, nosso tempo acabou, por incrível que pareça, e eu agradeço muito você ter vindo. Eu que quero agradecer, Zé. Eu quero agradecer as pessoas, o carinho que as pessoas têm sempre manifestado com a família Pozzubon, comigo, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meu pai, como sempre foi assim, com as minhas tias, minhas primas, etc, etc. E dizer às pessoas o seguinte, que nada foi assim, mais do que amor pela cidade, amor pelas pessoas. Que meu pai sempre dizia isso, eu aprendi com ele, o importante na cidade não são as casas, o importante são as pessoas. Porque o importante é o amor que as pessoas dividem, congraçam e multiplicam. Isso é importante. É assim que a gente sempre fez. Eu queria agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido, assim... Foi ótimo. Um pouco divertido, a gente tem que falar de coisas importantes. E, assim, política é coisa boa, Zé. Política é coisa séria. Política é através da política que você pode transmitir e multiplicar ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas, né? E nós fomos muito felizes, meu pai e eu. E esse é o carinho e o respeito que a gente tem. E eu estou sempre à disposição. Hoje em dia eu não sou político, porque político a vida inteira você né? Porque a gente acredita que a política pode melhorar a vida das pessoas. Então a gente sempre procura influenciar politicamente as pessoas de uma forma positiva, boa e para frente. Mas hoje o doutor Atílio está sempre aí nos hospitais, no consultório, à disposição, com carinho e amor para as pessoas. E eu gostei muito de vir aqui. Muito obrigado. De vez em quando comendo um pastelzinho. Um pastelzinho, tomando uma coquinha e conversando com os amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, assim nós terminamos o nosso Baú de Votu de hoje e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado para rever, como agora aqui o Atílio fazendo a história de Votuporanga, uma parte da história de Votuporanga. Eu agradeço a audiência e até a semana que vem.